como poderíamos resolver um problema envolvendo movimento retilíneo uniformemente variado, sem que esteja descrito a grandeza tempo. Será que seríamos capazes de resolver esse problema? Já que quando a gente vai trabalhar, ou quando estamos trabalhando com MRUV, temos aquela definida fórmula sobre a aceleração igual a variação de velocidade dividido por variação de tempo. Bom, a boa notícia, pessoal, é que isso sim pode ser capaz. Tá? Eu sou o professor Afonso e seja bem-vindo para a nossa aula de física. Bom, como eu disse, a gente pode sim resolver um problema de MRUV simplesmente se esse problema não tiver a grandeza tempo. Tá? Sabemos que a fórmula padrão do MRUV, que é quando você vai encontrar a aceleração, né, média de um determinado corpo em um determinado trajeto, utilizamos a fórmula a aceleração igual a variação de velocidade dividido por variação de tempo. Bom, e se desse problema não tiver a variação de tempo, como é que a gente se resolve? Né? Hoje vamos aprender como se faz isso, através da equação de Torricelli. Mas antes disso, vamos para a nossa agenda. Essa é a nossa agenda de hoje. É a continuação de MRUV com a equação de Torricelli. Né? E vocês irão fazer uma atividade no caderno. Ok? A atividade no caderno será essa. Você dá pausa no vídeo aí, copia no caderno. São apenas essas 3 questões. Tá? E cada questão você faça o cálculo, tá, gente? É importante vocês fazerem o cálculo dessas questões, porque é o que vai envolver na nossa prova mais à frente. Ok? Bom, mas vamos para a correção da aula anterior. Tá? Vamos para as correções da atividade da aula anterior. Primeira questão, ele diz o seguinte, ó. Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com a aceleração escalar constante igual a 2, metros por segundo ao quadrado, né? Gente, tem 2,0 metros por segundo ao quadrado, mas você poderia utilizar também a unidade 2, né? O valor 2, sem problema nenhum. Já que depois da vírgula, né, caso o número seja um zero, você está representando aí um número inteiro, tá? Então, eu coloquei aí porque geralmente os problemas de física, eles vêm descritos dessa forma, tá? Mas é desnecessário o vírgula zero, né? Caso você for fazer o cálculo aí, quiser responder sem a vírgula e o zero, pode ficar à vontade, não tem problema não, tá? Bom, continuando, né? Pode-se dizer que sua velocidade escalar e a distância percorrida após 3 segundos vale respectivamente, né? Então, pessoal, eu quero saber qual é a velocidade escalar e qual é a distância percorrida, né, num intervalo de tempo de 3 segundos. Bom, primeiro vamos para os dados fornecidos, né? Os dados fornecidos, eu tenho aqui o seguinte, ó, que o tempo, né, a variação de tempo é de 3 segundos. Daí ele vai de 0 a 3 segundos, ok? A velocidade inicial é 0, porque ele diz que o veículo está partindo do repouso. E a aceleração média, ele diz, ó, aceleração escalar constante igual a 2 metros por segundo ao quadrado. O 2 aqui é ao quadrado, tá, gente? Então tá aqui, ó, aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então ele já deu a aceleração, né? Ele diz que ele vai nessa aceleração constante, ou seja, ela não muda, né, no decorrer da trajetória. Ele vai se permanecer a 2,0 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração. Tá bom? Então, vamos encontrar vamos encontrar a velocidade, né, a velocidade e a distância percorrida, tá? Pessoal, tá nesse esquema aqui, tá bom? Mas a gente primeiro vai encontrar a velocidade, né, que foi o que eu lhe pediu, tá bom? Então, calculando a velocidade nesse instante, a gente tem a fórmula padrão, que é igual a velocidade igual a V0 mais AT, né? Professor, eu não estou entendendo essa fórmula. Como é que o senhor chegou aí? Bem simples, gente, ó. Na aula anterior eu expliquei como é que a gente faz essa denominação.
tudo isso daqui, toda essa variação, ela vem daquela fórmula lá. Aceleração igual a variação de velocidade dividido por variação de tempo. Eu apenas multipliquei os extremos pelos meios, tá? A variação de velocidade é o quê? Não é ΔV, né? E ΔV ela é representada pelo quê? Ela é representada por V final menos V inicial, né? Velocidade final menos velocidade inicial. E o ΔT, a mesma coisa. É o tempo final menos o tempo inicial. Tá, gente? Então, toda vez que você vê um ΔT, ou um ΔV, ou um ΔS, isso ali significa dizer que é a variação daquela grandeza. Então, a variação daquela grandeza significa dizer o seguinte, que é o final daquela grandeza subtraído pelo inicial daquela grandeza, tá? Então, aqui, eu fiz simplesmente uma troca, né? Uma troca de posição, tá? Se você pegar a fórmula padrão e fazer essa troca, você vai obter esse resultado aqui, tá bom? Então, a velocidade eu não tenho, é o que eu quero. A velocidade inicial é o quê? A velocidade inicial é 0, tá? A aceleração é 2 e o tempo é 3, né? Então, somando tudo, 0 mais 2 vezes 3. Por que é 2 vezes 3? Porque entre a aceleração e o tempo, você tem a multiplicação, né? Né? Multiplicando o extremo pelos meios. Se a aceleração está aqui e o tempo está embaixo de velocidade, é óbvio que quando você faz essa multiplicação, você vai ter aí a velocidade final igual a aceleração multiplicada pelo tempo, tá? Então, multiplicando 2 vezes 3, você tem um resultado de 6. Bom, encontramos a velocidade, certo? Encontramos a velocidade. Deixa eu colocar aqui. Pronto, encontramos a velocidade. Agora, gente, vamos encontrar a distância percorrida, né? Então, a função horária da distância percorrida é essa, gente. Professor, o que é função horária? Função horária nada mais é do que a fórmula para você resolver aquela determinada grandeza, tá, gente? Então, a fórmula seria essa, ó. S, o que é o S? O S sozinho é o espaço final, tá, gente? Então, é o espaço final que eu quero. S0, o que é o S0? É o espaço inicial. Mais V0, o que é esse V0? Velocidade inicial. Aqui, ó, entre o T tem um vezesinho, tá? Vezes T. O T é o tempo. Mais o meio vezes A. O A é o que? A aceleração vezes T de novo, que é o tempo ao quadrado. Tá? Então, essa é a função horária, né, do deslocamento, tá, gente? Então, se eu colocar o S0 para a parte inicial, vai ficar o quê? Não vai trocar o sinal? Se é mais, não vai ficar menos? Então, vai ficar o seguinte, ó. ΔS, que é S final menos S inicial, né? Distância final menos distância inicial, igual a 0. Por que 0, gente? Bom, a velocidade inicial não é 0, ó, ele não está partindo do repouso, então aqui vai ficar 0, tá bom? Mais o meio vezes, quanto é que é a aceleração? Aceleração é 2, ó. Vezes 3. Por que é 3? Porque é o tempo, ó. 3. Ok? Então, somando tudo, ó. 0 vezes t. Não precisa nem eu colocar o 3 aqui, gente, ó. Porque 0 vezes 3 não é 0? Então nem precisava. Já descarta essa parte aqui, ó. Só calcula isso daqui, ó. 3 ao quadrado é quanto? É 9. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 1, 18. Dividido por 2, 18 dividido por 2 é 9, gente, tá? Então, o espaço é igual a 9. Portanto, gente, ó, encontramos, ó, a velocidade é 6 metros por segundo e a distância percorrida é 9 metros. Vamos para a segunda questão, né? Um ponto material parte do repouso em movimento uniformemente variado e, após percorrer 12 metros, está animado de uma velocidade escalar de 6 metros por segundo. A aceleração escalar do ponto material em metros por segundo vale. Primeiro vamos encontrar os dados, né? Qual é a variação de espaço? 12 metros, foi o que ele deu, né? Ele percorreu 12 metros.
A velocidade, ele diz que ele está a uma velocidade escalar de 6 metros por segundo, tá? E a velocidade inicial é zero, ele partiu de 0 a 6 metros. Então, para calcular a aceleração com esse dado, devemos utilizar a equação de Torricelli, né? Que é o que a gente vai estudar hoje. Ok, gente? Por isso que eu pedi para vocês fazerem essas questõezinhas, né? Para já ter uma noção do que a gente vai ver hoje. Então, a equação de Torricelli é o seguinte, gente, ó, é velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço. Perceba que você não está encontrando, né, o tempo, né, e nem a questão está dando tempo, ok? Então, substituindo os valores, né, tenho aqui, ó, a velocidade final, que é 6, vai ser elevada ao quadrado, 0 ao quadrado, né, que é a velocidade inicial, e assim por diante, ó, substitui 2, a aceleração eu não tenho, e a variação de espaço é 12. Calculando tudo, 6 ao quadrado, 36, aqui você não precisa calcular e vai multiplicando, ó. 2 vezes A, 2A, 2A vezes 12, 12, 24A, né? Trocando de posição, né? Aqui, ó, o 24 vem embaixo do 36, você tem, ó, aceleração igual a 36 dividido por 24. Então, 36 dividido por 24, você tem 1,5 metros por segundo ao quadrado, né? 1,5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração. Sem a necessidade, gente, sem a necessidade de utilizar o tempo. Terceira questão. Uma pedra é lançada do 10º andar de um prédio com velocidade inicial de 5 metros por segundo. Sendo a altura nesse ponto igual a 30 metros e a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a velocidade da pedra ao atingir o chão é... Então vamos lá para os dados, pessoal. A velocidade inicial que eu tenho é 5 metros por segundo, que é o que ele dá aqui, ó. Velocidade inicial. A altura nesse ponto igual a 30 metros, certo? Então a altura, ó, é igual a 30 metros. Ele está caindo em uma posição vertical. E a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, né? Então, aceleração gravitacional, né? Já que essa pedra está caindo, né? Na posição vertical, né? Queda livre, digamos assim. Então, mais uma vez, pessoal, ó, utilizamos a equação de Torricelli para calcular a velocidade da pedra no final da queda livre, né? Até quando ele chegar ao chão, né? A pedra chegar ao chão. Então, vamos lá. Velocidade final é o que a gente quer, tá bom? A velocidade inicial eu tenho, que é 5 metros por segundo, ó. Mais 2 vezes a aceleração, pessoal. Quanto é que é a aceleração? É 10 metros por segundo ao quadrado. Ah, professor, mas isso aí está falando que é a aceleração da gravidade. Então, gente, a gravidade, a força gravitacional é uma forma de aceleração, tá? Quando vocês estiverem mais avançados nesse ponto da física, lá para o 3º ano, finalzinho do 2º ano, vocês irão trabalhar com aceleração gravitacional. Eu não sei informar se vocês vão fazer isso no próximo ano. Tá? Eu só sei que nos anos seguintes, vocês fazem sim. 2º e 3º ano, vocês trabalham sim com aceleração gravitacional. Bom, e a altura, né? A altura é como se fosse a variação de deslocamento, tá, gente? Tá? É de onde ela vai se deslocar, da altura do prédio até o chão, né? Que vai ser de 30 metros, ok? Calculando aqui, você tem 2 vezes 10 vezes 30, que vai dar 600, mais 5 ao quadrado é 25, né? Que fica 625. Como aqui o V está ao quadrado, você vai colocar o quadrado no segundo membro, que ele vai, qual é o inverso da potência? Raiz, né? Então vai ficar radiciação de 625. Quanto é que é raiz de 625? 25. Então a velocidade final, pessoal, é de 25 metros por segundo. Quando o objeto chegar ao chão, ele vai estar nesta velocidade. Vamos lá para a quarta questão. O móvel parte do repouso e percorre uma distância de 200 metros em 20 segundos. A aceleração desse móvel em metro por segundo ao quadrado é...
Os dados que eu tenho é a variação de espaço são 200 metros, o tempo é 20 segundos e a velocidade inicial é zero, né? Ele está partindo do repouso, né? O móvel parte do repouso. Então a gente vai utilizar a função horária da posição, pessoal. A função horária da posição é que a gente utilizou lá no comecinho, né? Na primeira questão. S final igual a S inicial mais V0 vezes T mais 1 meio, né? Vezes A vezes T ao quadrado. Então, vamos para cá. Velocidade final é 200. Velocidade inicial posição final é 200. Posição inicial é 0. Mais velocidade inicial é 0, né? E o tempo é 20 segundos. Pessoal, ó, daqui para cá vai dar 0. Então você só trabalha com isso daqui, ó, certo? Então repete aqui o 200 e calcula com o restante. Então, 20 ao quadrado é 400. 400 vezes 1 meio, né? Vai dar 200, gente. Então, vai ficar 200 aqui e vai ficar 200A, né, gente? Trocando o membro, o 200A vai dividir o outro 200. A aceleração, pessoal, vai ser igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Porque 200 dividido por 200 é igual a 1. Gente, ó, antes de entendermos como é que funciona essa equação de Torricelli, vamos aprender um pouco sobre a história dele, né? Quem foi Torricelli, né? Aí tem o desenho do rapaz, certo? Então, Evangelista Torricelli, ele foi um físico matemático italiano. Ele foi o sucessor de Galileu Galilei, né? Que deu inúmeras contribuições teóricas e experimentais para a ciência. O Evangelista Torricelli, ele foi um físico e matemático que nasceu em Faenza, na região norte da Itália, no ano de 1608. Ele foi criado pelo tio, que era um monge, pois perdeu seu pai muito cedo, né? Então Torricelli ele estudou num colégio jesuíta de Faenza. E em 1627, com apenas 19 anos de idade, ele ingressou na Universidade de Roma, La Pisa, para estudar ciências com o renomado professor Castelli, né? Até 1632, Torricelli ele foi secretário do importante professor, certo? Torricelli e Galilei, né? Galileu Galilei. O primeiro trabalho de Torricelli foi feito por volta de 1641. A obra Moto tratava sobre o movimento de corpos pesados e abriu as portas para Torricelli e conhecesse o trabalho e trabalhasse para Galileu Galilei. A conveniência dos dois pensadores foi de apenas 3 meses, gente, pois foi interrompida pela morte de Galileu, né? Que já estava muito velho, né? E cumpria pena de prisão domiciliar. Então isso é uma outra história sobre Galileu Galilei que talvez a gente aborde futuramente. O tempo, ao lado do célebre cientista, né, pôde construir em Torricelli importantes convicções. Nesse período, pessoal, Galilei ele enfatizou e convenceu Torricelli sobre a importância do chamado método científico, a necessidade de deixar de lado explicações fundamentadas em crenças e procurar prová-las por meio de experimentos e da matemática. Então, após a morte de Galileu, o grão-duque da Toscana nomeou Torricelli como substituto do célebre cientista e professor da Academia de Florentina. Após uma vida de contribuições à física e à matemática, Torricelli morreu acometido de febre tifoide, né, em outubro de 1647. Certo, gente? Então vamos ver algumas contribuições de Torricelli, né? A evolução no estudo do movimento de projéteis, a famosa equação de Torricelli, estudada no movimento uniformemente variado, que é o que a gente está vendo hoje. Ele também teve o desenvolvimento de métodos matemáticos importantes feitos a partir dos estudos de geometria, especialmente nos estudos de curvas especiais, como o cicloide. Contribuiu para a solução da determinação
do baricentro de corpos. A evolução também, ele contribuiu para a evolução em estudos de hidráulica e balística. Ele também foi o criador do barômetro, a partir de um experimento com um tubo cheio de mercúrio, e conseguiu determinar a pressão atmosférica e colocar em novas bases a afirmação aristotélica de que a natureza tem horror ao vácuo, né? Ele também encontrou a regra que permite determinar a velocidade em que a água sai de um orifício feito em uma das paredes do recipiente. E também contribuiu para o desenvolvimento e criação de instrumentos ópticos, né? Era muito habilidoso no desenvolvimento de lentes. Tá, gente? Então essa foi algumas, né, de contribuições de Torricelli. Foi tudo? Não, não foi. Teve mais contribuições, tá? Mas aqui foram uma das mais importantes. Bom, pessoal, ó, a equação de Torricelli, ela é uma equação de cinemática que foi descoberta por ele, né? Que permite calcular a velocidade final de um corpo em movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, com a aceleração constante, sem a necessidade de conhecer o intervalo de tempo em que este permaneceu em movimento, né? Então, gente, nada mais é do que você encontrar, né, encontrar a velocidade de um determinado objeto, a velocidade final, tá? Sem a necessidade de utilizar a variação de tempo. Tá? Então a equação ele tem essa forma, ó. Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração pela variação de espaço, né? Onde Vf e V0 representam as velocidades final e inicial do corpo, respectivamente. ΔS, gente, representa a distância percorrida, né? E S vem do latim spatium, que significa espaço. Mais frequentemente a gente usa CD, tá? De deslocamento. E A é a representação da aceleração. Pessoal, essa equação ela pode ser deduzida a partir das seguintes equações, né? Então, da onde foi que ele tirou essa equação, gente? Ele tirou essa equação dessa daqui, que é a função horária da posição para o movimento uniforme variado, e também a função horária da velocidade, né? Então ele juntou as duas e encontrou essa equação da velocidade final, tá? E como é que ele fez essa junção? Ele utilizou aquele método de comparar equações, né? Ele utilizou o método do sistema de equações, melhor dizendo, onde ele fez a substituição, isolando a variável t. Olha só. Então ele isolou o t na segunda equação. Então ele utilizou primeiro a equação da velocidade final e isolou o t. Então, pessoal, a determinação da equação de Torricelli é bem simples, gente, né? Ele isola a variável t na função horária da velocidade e substitui essa incógnita na função horária da posição, né, para o MUV, que é o movimento uniforme variado. Então, substituindo na primeira, a gente tem, ó, onde você encontrava t, você iria colocar esse valor aqui, ó, tá? E aí, né, você vai eliminando, utilizando aquele processo bem simples, né, de divisão de polinômios, e aí você vai encontrar a fórmula final, que é justamente essa. Gente, ó, a equação de Torricelli ela pode ser usada em exercícios que envolvem aceleração constante, nos casos em que o intervalo de tempo ele não é informado, né? Ou seja, aquele problema, aquele exercício não foi informado a grandeza tempo. Usando a equação de Torricelli, podemos determinar grandezas como velocidade inicial, velocidade final, aceleração e o deslocamento. Tá? Então a gente pode encontrar essas 4 grandezas aí. Então, para determinar a equação de Torricelli, usamos a função horária da posição e a função horária da velocidade. Então você utiliza as duas, como foi mostrado no slide anterior. Então, o gráfico da equação de Torricelli de velocidade em função do tempo é sempre uma reta ascendente ou descendente.
para os casos de movimentos acelerados e desacelerados, né, respectivamente. Então, pessoal, a equação de Torricelli, né? Então, a equação de Torricelli, ela é independente do tempo, gente. Não há necessidade de utilizar o tempo. Ela é desenvolvida a partir da junção da função horária da velocidade com a função horária da posição para o movimento uniformemente variado. Ou seja, um movimento em que ocorre em linha reta e com aceleração constante. Certo? Então, a equação de Torricelli é definida por essa fórmula que a gente já viu antes. Ok? Então, esta foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham aprendido. Qualquer dúvida aí, mande as mensagens, tá? Então, bons estudos e até a próxima.